Mais um. Olá pessoal, eu sou Gilberto e vamos falar sobre o uso, como modelar pastel numa massa um pouco diferente, uma massa especial. Eu apresento a massa Fercheline. Fercheline, o nome é uma abreviatura dos nomes das minhas duas filhas, que é Fernanda e Jaqueline. Então, juntamos Fernanda e Jaqueline, formamos Fercheline. Bom, então tá aqui. A massa, validade, fabricação 29 de junho de 16, ontem, vale por 10 dias, então tá em plena validade. Bom, ela é uma massa mais macia e por isso ela gruda mais, ela prega mais. Então daí a necessidade de determinados cuidados, mas é coisa muito simples. Primeiramente, nós vamos ver o seguinte: nós vamos abrir a massa sobre uma mesa. O mais interessante mesmo que nós temos que fazer, antes de mais nada, é polvilhar muita farinha de trigo por baixo para evitar que a massa grude. Então vamos lá. Então, farinha de trigo. Isso. Em seguida, nós vamos colocar a massa, prestem atenção muito nesse detalhe, com o plástico para cima, ou seja, nós vamos transferir a massa que está no plástico, nós vamos transferi-la para a mesa. Propositadamente, essa aqui nós deixamos uma ponta que normalmente ela não aparece, ela não vai na massa comercial, que é para um teste de adesão. É como essa massa adere facilmente a ela própria. Então está aqui, virando, colocando a massa para baixo e o plástico para cima. Aí nós desenrolamos. Ótimo. Em seguida, recolhemos o plástico e dessa forma nós transferimos a massa do plástico para a mesa. Pronto. Muito simples, muito fácil. A massa já não está mais no plástico, está na mesa. Ótimo. Como eu falei, essa ponta é apenas para a gente fazer um teste de como ela adere a ela própria. Essa ponta, normalmente, ela é retirada. Mas vejam só, não precisa fazer força. Ela adere a ela própria, com facilidade. Então, não precisa molhar, não precisa passar água. Então, basta apertar que ela adere, certo? Então, basta apertar. Agora, na mesa, ela não vai aderir porque já está devidamente polvilhada com farinha de trigo. Então vamos utilizar mais um pouco a extensão da mesa. Ela não vai aderir por causa da farinha de trigo que nós já colocamos. Então tá aí. Em seguida, a gente trabalha da seguinte forma. Nós vamos fazer inicialmente o pastel comum, pastel de carne.
É interessante que pode ser utilizado os recheios comuns que normalmente a gente usa, que é o pastel de carne moída, o pastel de queijo, o pastel de catupiry, o pastel de frango, de palmito e vários outros. Como podemos também usar para a fabricação de pastéis, digamos, exóticos, como o pastel de carne seca, o atualmente lançado pastel de feijoada, e podemos usar a mesma massa para pastéis doces, que hoje em dia está crescendo muito a utilização de pastel doce, como o pastel de brigadeiro, o pastel de Nutella, o pastel de doce de leite, e até mesmo é possível fazer um pastel de sonho de valsa. Bom, feito isso, então a gente separa a ponta que está sendo usada e vamos fechar. Como eu falei, a massa adere muito fácil a ela mesma, então não precisa passar água. Muito fácil, muito simples, e está pronto o nosso pastel de carne. Agora a gente reserva, coloca na vasilha adequada. Vamos retirar a borda que não cortou direito. Ok. Vocês viram que não há nenhuma aderência à mesa. Ela adere então somente a ela própria. Feito isso, uma camada de plástico para impedir que a massa entre em contato com ela mesma. E pronto o nosso pastel de carne moída está pronto. Vamos repetir o mesmo processo e fazer o pastel de calabresa com catupiry.
Plástico para cima. Isso, massa para baixo. Ótimo. Procedimento mesmo. Já tenho aqui pronto um pouco de catupiry, isto é, de calabresa. Catupiry coloco logo a seguir. Jamais trabalhem com a massa sobre o plástico. Se fizerem isso, terão dificuldade depois em separar os dois, porque a massa tem muita facilidade para aderir ao plástico. Bom, vamos ser mais generosos um pouco, fazer o pastel um pouquinho mais de conteúdo, já que está sobrando. Pronto. Feito isso. Um pouco de requeijão cremoso. Interessante observar que o pastel que vai o requeijão cremoso, ele precisa ser frito mais rapidamente do que o pastel de queijo, de carne moída. Porque o pastel de carne moída, o recheio é muito mais seco. Não estraga a massa e pode ficar mais tempo na geladeira mesmo depois de pronto. Ótimo. Bom, como é um pastel de conteúdo diferente, nós podemos dar um formato diferente para não confundir os dois na hora de fritar e mesmo depois de frito. Então é só apertar, não precisa passar água, como as massas mais secas, e a massa cola, ela fecha. Então nós vamos dar um formato diferente, porque o conteúdo é diferente. Aquele que nós fizemos redondo, e esse nós vamos fazer quadradinho. Aí, nosso pastel de catupiry quadrado, portanto, diferente do de carne moída, já prontinho.
Ótimo. Uma vez moldados, nós vamos para a segunda fase, que é a fritura. Aqui, nesse ambiente, está prontinho, por enquanto. Abração.